Olá YouTube, bem-vindo ao Autofans. O meu nome é Vitor Bessa e eu trago as minhas previsões sobre a Conferência Oeste. Se gostas deste tipo de conteúdos, não te esqueças, subscreve o canal, deixa like e ativa ali o sino das notificações para não perderes nada. Yeah, wow, where we at now? I don't really got no time to play around. Wow, making beats up in my playground. Since I was a kid, I knew I always said to make sound. Em 15º lugar e na última posição da Conferência Oeste temos Oklahoma City Thunder. Parece estranho deixar uma equipa como os Oklahoma City Thunder, que no ano passado tiveram nos playoffs, em último lugar na conferência. Mas a verdade é que muita coisa mudou. O treinador Billy Donovan deixou o OKC para se juntar a Chicago, Chris Paul foi para os Phoenix Suns e Steven Adams para os Pelicans. Ainda assim, o futuro é risonho para a equipa do OKC. Tem cerca de 21 piques até 2026 e tem em Shai Gilgeous-Alexander a sua grande estrela futura. Esta época, Shai Gilgeous-Alexander irá jogar ainda melhor que na época passada, pois agora sem Chris Paul terá que ser a cara da equipa. No draft deste ano, draftaram Theo Maledon, que também é um jogador com boas prospecções no futuro. Assim sendo, penso que esta equipa irá ficar em último, mas não ficará desapontada, pois poderá garantir ainda melhores piques para o seu futuro. Em 14º lugar, os San Antonio Spurs. As coisas não estão a correr bem à equipa texana. Na época passada falharam os playoffs pela primeira vez em 17 anos e têm um plantel um bocado estagnado. DeMar DeRozan assinou a extensão de contrato este ano e tem ainda lá Marcus Aldridge no plantel. A verdade é que essas duas estrelas já estão um bocado fora do seu prime, o que faz com que esta equipa de Santo António seja um bocado ultrapassada. Tem ainda bons jovens, em Derrick White, que assinou a extensão recentemente, Devin Vassell, que foi draftado este ano e é na verdade um bom 3&D, e tem ainda alguns jogadores sólidos como Patty Mills e Durante Murray. Ainda assim, não se esperam coisas boas para esta equipa de Santo António. Greg Popovich está a ficar cada vez mais velho e a sua retirada está iminente. Provavelmente a equipa ficará ao cargo de Tim Duncan, que terá aqui um grande trabalho pela frente, a tentar reconstruir este plantel para voltarem a conseguir chegar aos playoffs. Ainda assim, a 14ª posição não é terrível, pois vai permitir ao Santo António ter uma boa pique no próximo draft. E de seguida, em 13º lugar, temos os Sacramento Kings. Numa conferência cheia de talento e com uma força incrível, os Sacramento Kings deram um passo atrás na evolução do seu plantel. Perderam Bogdan Bogdanovic e não conseguiram trazer um replacement para ele. Ainda assim, tenho esperanças que esta equipa consiga chegar ao 13º lugar. De'Aaron Fox fez uma grande época no ano passado e este ano penso que ficará ainda melhor. E ainda Marvin Bagley III, o jogador draftado em segundo lugar no draft de 2018, poderá ter nesta época a sua breakout season e será muito importante então para o futuro dos Sacramento Kings. Ainda assim, os Sacramento Kings deverão ocupar as últimas posições da conferência e tentar por mais piques futuras. Este ano draftaram Ali Burton, que é um bom criador de jogo e poderá ser um comandante da segunda linha quando De'Aaron Fox estiver no banco. Em 12º lugar, os Minnesota Timberwolves. A época passada serviu para muita coisa, mas principalmente para mostrar que Jimmy Butler não era o problema quando esteve em Minnesota. A esta equipa de Minnesota Timberwolves falta-lhes garra e vontade para chegar aos playoffs. Comandados por Karl Anthony Towns e D'Angelo Russell, é verdade que as estrelas da companhia são bastante bons a nível ofensivo, mas a nível defensivo são bastante fracos. E este sempre foi o problema dos Minnesota Timberwolves. Juntando a isso a falta de profundidade do banco, de jogadores de qualidade, faz com que esta equipa não consiga chegar aos playoffs numa Conferência Oeste tão destacada. Antonio Edwards foi a escolha número 1 do draft, mas existem algumas preocupações em relação ao jovem jogador. Estava habituado a ter muitos toques de bola quando estava na universidade e isso aqui em Minnesota não vai acontecer, o que poderá abrandar o seu desenvolvimento. Ainda assim, a 12ª posição poderá ser boa para os Timberwolves para conseguirem arranjar mais piques para melhorarem o futuro e quem sabe pensarem em trocas futuras para melhorar o plantel. Em 11º lugar, os Memphis Grizzlies. Na época passada, os Grizzlies surpreenderam tudo e todos. Comandados por Ja Morant, quase conseguiram atingir os playoffs, depois de perderem no play-in tournament para os Portland Trail Blazers. Ainda assim, a Conferência Oeste ficou mais forte, e os Grizzlies não melhoraram assim tanto o seu plantel.
Tem bons jogadores como Dylan Brooks, Ja Morant, Jaren Jackson Jr. e Ryan Anderson, mas penso que será curto para conseguirem as suas aspirações, muito devido ao aumento da força de equipas como os Phoenix Suns, os Golden State Warriors e os New Orleans Pelicans. Ainda assim, nada é mau no futuro dos Memphis Grizzlies. Podem ainda chegar à 10ª posição, o que eu acho que vai ser difícil, mas é possível, e têm Ja Morant um futuro All-Star. Em 10º lugar, na primeira posição do Play-in Tournament, temos os New Orleans Pelicans. Parece estranho colocar os Pelicans tão alto na tabela, mas penso que esta época isto pode acontecer. Na época passada, os Pelicans antes da bolha estiveram bastante bem na fase regular, ameaçando aquele 8º lugar. Ainda assim na bolha foram abaixo, mas penso que este ano vão dar a volta. Zion Williamson já não vai ter restrição de minutos e poderá ser aqui um sério candidato a Most Improved Player of the Year. Temos ainda Steven Adams, que é um upgrade de Eric Favors, J.J. Redick continua a ser o atirador principal da equipa, e temos ainda Eric Bledsoe, que vem em troca de Jrue Holiday. Apesar de não ser tão bom como o Holiday, Bledsoe continua a ser um jogador sólido e será importante para a equipa. Também temos ainda o caso de Lonzo Ball. Ball vai ser restricted free agent esta época e penso que poderá aumentar aqui a sua qualidade de jogo à vista de um melhor contrato no futuro. Assim sendo, na 10ª posição para mim ficarão os Pelicans. E em 9º lugar, os Golden State Warriors. Muitos esperavam destes Golden State a entrada da época 2020-2021, contudo, isso deu um passo atrás quando Klay Thompson se lesionou no Aquiles antes da chegada para a época. Klay Thompson ficará afastado a época toda e então reduz assim em grande a possibilidade dos Golden State Warriors chegarem ao topo da tabela da Conferência Oeste. Esta equipa continua a ser forte. Tem Steph Curry como estrela de companhia, não se esquecemos que ele foi 2 vezes MVP, e tem ainda Draymond Green, que pareceu perder bastante peso, o que poderá ser importante para o resto da época. Andrew Wiggins e Kelly Oubre são adições. O Wiggins já tinha chegado a meio da época passada e Oubre chegou este ano, e tem ainda o rookie James Wiseman para combater alguns problemas que tinha na posição 5. Ainda assim, o sucesso desta equipa vai passar muito por Oubre e Wiggins, em que forma é que eles estarão e quão bons poderão ser o seu lançamento de 3, visto ser essa ofensiva que os Golden State gostam de correr. O Wiggins não é conhecido por ser um bom atirador de 3, mas esta off-season poderá ter trabalhado para melhorar o seu lançamento. Em 8º lugar, na primeira posição dos playoffs, os Phoenix Suns. Desde os tempos de Steve Nash, que os Phoenix Suns não tinham um plantel tão competitivo em todas as posições. É verdade que perderam Kyle Oubre e Aaron Baines, mas toda a gente viu que Chris Paul foi capaz de fazer em OKC e penso que poderá fazer o mesmo aqui em Phoenix. Com Kevin Booker a ser ainda a estrela de companhia, penso que DeAndre Ayton vai ser o que mais vai ganhar com Chris Paul. Vai ser capaz de fazer bastantes pick and rolls e melhorar bastante as suas stats, tal como aconteceu com DeAndre Jordan nos Clippers. Assim sendo, poderá ser então o regresso dos Phoenix Suns aos playoffs e também será uma boa oportunidade para ver o que é que Devin Booker consegue fazer na post-season. Muitos jogadores melhoram ainda os seus números na post-season e este poderá ser o caso ainda de Devin Booker, afirmando-se assim como uma das melhores estrelas da NBA. Em 7º lugar, os Houston Rockets. Parece estranho colocar aqui os Houston Rockets, mas a verdade é que o problema de James Harden irá afetar os Rockets a época toda, caso ele fique ou mesmo que ele saia. É verdade que tem John Wall e Marcus Cousins, como as novas. Os Denver Nuggets chegaram à final da Conferência Oeste na época passada, mas este ano ficaram ligeiramente piores. Perderam Torrey Craig e Jeremy Grant, e este foi para os Detroit Pistons. E a única adição que fizeram relevante foi de Facundo Campazzo, que veio então do Real Madrid, e ainda R.J. Hampton, que foi a escolha no draft. É verdade que continuam a ter um All-Star em Nikola Jokic, um dos melhores jogadores da NBA, e tem ainda Jamal Murray, que mostrou na bolha no ano passado que poderá vir a ser um grande base desta liga, mas a verdade é que as perdas de Torrey Craig e Jeremy Grant vão ser sentidas. Penso assim que esta época será importante para tentar desenvolver Bol e sobretudo Michael Porter Jr. e tentar então atacar antes a post-season, ou seja, os playoffs, do que preocuparem-se com um lugar alto na tabela da Conferência Oeste. Em 5º lugar, os Utah Jazz. Os Utah Jazz deram um passo importante no seu futuro. Deram as extensões de contrato a Donovan Mitchell e Rudy Gobert, o que mostrou que este front office vai continuar a apostar neste dynamic duo.
É importante salientar que Derek Favors juntou-se ao plantel, o que vai se tornar então aqui um bom suplente para Rudy Gobert, e Bojan Bogdanovic está recuperado de lesão. Mike Conley também é uma peça importante nesta equipa. No final da época passada, nos playoffs, mostrou ser aquele Mike Conley que estávamos habituados a ver em Memphis Grizzlies. Esta equipa tem ainda Jordan Clarkson, um grande marcador de pontos vindo do banco que poderá ser candidato a sexto homem do ano. Assim sendo, penso que a quinta posição não é nada descabido para a equipa de Utah. Quarto lugar, os Dallas Mavericks. A lesão na época passada de Kristaps Porzingis continua a ser a grande sombra que paira sobre a equipa de Dallas. Não sabemos quando é que retorna, mas pensa-se que poderá retornar a tempo dos playoffs. Luka Doncic é estrela da companhia e é candidato a MVP. Ainda assim, se quer ganhar este galardão, tem que levar a equipa pelo menos a top 4 da Conferência Oeste. Esta equipa, apesar de perder Porzingis, melhorou principalmente a níveis defensivos. Trouxeram Willie Cauley-Stein, James Johnson e Josh Richardson, o que poderão ser bastante importante. Continuam ainda a ter bons marcadores de pontos, em Tim Hardaway Jr. e Trey Burke, e sólidos jogadores como Maxi Kleber, Josh Green e Boban Marjanovic. Assim sendo, muito espera desta equipa de Dallas e vamos ver o que é que poderão fazer e se conseguirem ou não chegar ao quarto lugar da Conferência Oeste. Em terceiro lugar, os Portland Trail Blazers. Pode ser ambicioso colocar os Trail Blazers em terceiro lugar, mas a verdade é que esta equipa está muito melhor comparado com a época passada. Conseguiram trazer Robert Covington, Derrick Jones Jr. e ainda Harry Giles para melhorar o frontcourt do plantel. Continuam com CJ McCollum e Damian Lillard como estrelas do plantel e Enes Kanter regressou mais uma vez à equipa de Portland. Zach Collins continua a ser incógnita, está lesionado até janeiro e vamos ver como é que regressará. Ainda assim, esta equipa é forte e é competitiva e penso que Damian Lillard quer finalmente mostrar ser um sério candidato a MVP. Para isso, como eu tinha dito anteriormente, tem que ficar no top 4 da Conferência Oeste e penso que poderá ser este ano. E em segundo lugar, os Los Angeles Clippers. É verdade que os Clippers foram eliminados na época passada pelos Denver Nuggets, mas não subestimem esta equipa. Continuam a ter as estrelas da companhia Kawhi Leonard e Paul George, e apesar de não terem tido a melhor off-season de sempre, tiveram uma boa off-season. É verdade que não conseguiram trazer aquele base que supostamente Kawhi Leonard exigia, mas conseguiram contratar Serge Ibaka, que melhora bastante a posição 5 em relação a Ivica Zubac, e ainda o atirador furtivo Luke Kennard. Despediram o treinador Doc Rivers e contrataram o seu adjunto Tyronn Lue, que apesar de poder trazer coisas novas, penso que vai ter um estilo de jogo similar. Ainda assim é um treinador campeão, visto que foi campeão com os Cavs, e poderá ajudar aqui esta equipa dos Clippers a chegar pelo menos à final da Conferência Oeste. E em primeiro lugar, e sem surpresas nenhumas, os campeões da época passada, Los Angeles Lakers. A equipa de Los Angeles ficou ainda melhor comparativamente com a época passada. É verdade que perderam Rajon Rondo, Avery Bradley, Dwight Howard e JaVale McGee, mas o plantel ficou ainda mais forte. Contrataram Marc Gasol e Montrezl Harrell, ambos os jogadores são ligeiramente melhor no que toca a atacar e podem trazer tanto ou mais a nível defensivamente. Na posição para Danny Green contrataram Wesley Matthews. Apesar de muita gente ver isto como um grande improvement, eu penso que eles serão ligeiramente iguais, penso que não será por aí a melhoria, mas melhoraram na posição de point guard. É verdade que o playoff Rondo é letal e vai ser sentido na equipa dos Lakers, mas Dennis Schroeder é um sério candidato a sexto homem do ano todos os anos e é um grande jogador. Poderia colocar os Lakers aqui em segundo ou em terceiro devido à fadiga de terem uma off-season mais pequena que as outras equipas. Ainda assim, sabemos que com LeBron James e Anthony Davis na companhia, esta é sempre uma equipa candidata ao primeiro lugar na Conferência Oeste e mais uma vez candidata a ganhar este título. Quais são estas minhas visões para a Conferência Oeste? Nos comentários, diz se concordas ou não e qual é que seria o teu top 8. Mais uma vez, não te esqueças, subscreve o canal, deixa gosto e não percas nada. Até à próxima!